Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Josiane, eu faço licenciatura em computação no Instituto Federal Campus Machado. A matéria que eu estou estudando é a matéria de arquitetura e computação, do professor Ângelo, e vou falar hoje sobre o tema a época dos componentes eletrônicos. Espero que vocês gostem. E tamo aí, vamos aí falar, vamos começar. Hoje eu vou falar para vocês sobre a época dos componentes eletrônicos. As primeiras invenções que se passaram da parte de computação foi do período de 1930 a 1945. E a partir desse período deu início logo depois da primeira geração. E esse período foi marcado pelos computadores que utilizavam essencialmente as válvulas eletrônicas para sua construção. Naquela época, acontecia problemas eletromecânicos de baixa velocidade de processamento, resultados que não eram compatíveis devido ao armazenamento, o movimento interno realizado pelas engrenagens causava um desgaste nas peças, e esse problema ele causava aquecimento e grande consumo de energia. E nesse problema, os resultados eles não eram confiáveis, porque eles não davam o que as pessoas estavam querendo, não estava sendo resultado eficaz. Então, a partir daí, houve uma grande evolução, desde o surgimento do computador analógico até o desenvolvimento do computador digital. O que emplacou nessa evolução foram as tecnologias utilizadas na construção dos tais, pois no decorrer dos anos foram sendo descobertos novos conhecimentos, materiais e dispositivos nos quais permitiriam substituição das tecnologias antigas, de processamento, informações, das novas tecnologias mais eficientes em termos de computação, tornando assim o trabalho mais rápido e eficaz. Com o surgimento dos primeiros computadores, foi possível classificá-los em gerações, de acordo com as tecnologias utilizadas para sua fabricação. E a geração 1 é marcada pela válvula, né? Que podemos dizer que a Segunda Guerra Mundial foi o marco do surgimento da computação moderna. Nesse contexto, que começaram a surgir novas tecnologias capazes de substituir os componentes mecânicos utilizados até então nos computadores analógicos, possibilitando o surgimento de computadores digitais. E esse foi um dos motivos pelos quais os computadores da época ficaram conhecidos como computadores de primeira geração. Alguns dos componentes utilizados na fabricação desses computadores eram os relés e os capacitores e as válvulas, sendo as últimas o mais importante deles. As válvulas possibilitaram cálculos de milhares de vezes mais rápido do que os efetuados e os relés eletrônicos utilizados inicialmente. A entrada de dados, as instruções nesses computadores, bem como sua memória temporária, ocorria frequentemente pela utilização de cartões perfurados. Como os computadores tinham seu funcionamento baseado em válvulas, cuja função básica era controlar o fluxo da corrente, amplificando a tensão que recebe de entrada. Normalmente quebravam após algum tempo de uso contínuo, em função da queima delas, o que resultava na falta de confiabilidade e principalmente nos resultados final. E além de ocupar muito espaço, seu processamento era lento e o consumo de energia era elevado. E nessa época se utilizava o computador ENIAC, né? Foi um dos mais importantes, mais evoluídos da época e foi o mais citado, né, nas leituras que eu tive. E o ENIAC, ele levou 3 anos para ser construído, né? Ele funcionava com aproximadamente 19.000 válvulas. Ele consumia 200 kW e pesava 30 toneladas.
e tinha altura de 5 metros de altura e seu comprimento era de 25 metros e tinha um tamanho de 150 metros quadrados, ou seja, ele era do tamanho de um quarto, assim, de uma sala. Pensa a sala a nossa sala de aula, é o tamanho da nossa sala. Então, como vocês podem ver aí na figura, né? Essa figura é do computador ENIAC, né? Ele é muito grande, ele é muito grande mesmo. Dá pra vocês terem uma ideia do tamanho dele, porque, como eu disse, é do tamanho de uma sala, né? E teve o von Neumann também, que foi um matemático natural da Hungria. Ele viveu a maior parte de sua vida nos Estados Unidos. Ele contribuiu de forma significativa para a evolução dos computadores. Suas contribuições perduram até os dias atuais, sendo que a principal delas foi a construção do computador sequencial, do programa binário armazenado. Podemos dizer que ele propôs os elementos críticos de um sistema computacional denominado modelo von Neumann. A arquitetura do computador proposta nesse modelo é composta basicamente por uma memória física, uma unidade aritmética, unidade de controle e equipamento de entrada e de saída. Aí na figura dá para vocês terem uma ideia do tamanho do computador que ele era. E geralmente esses computadores, eles não tinham tantas funções igual os computadores de hoje em dia têm, que os computadores de hoje são menores e com mais funções. E olha o tamanho desse computador e muitas das vezes eles tinham uma funçãozinha só um cálculo, um tipo específico de cálculo, um tipo específico de soma. Então, ele não era eficiente igual era hoje, né? E a redução de tamanho dele foi graças à eficácia das válvulas, que fizeram a redução de tamanho dele, né? Esse aí na foto é o John Vicente Stroff. Ele projetou uma máquina calculadora para resolver equações lineares, mas a invenção ficou apenas registrada historicamente, sem que a intenção de seu inventor levar esse projeto para frente. Mas ele virou um dispositivo de uso de emprego geral. Hoje em dia ele é o mais usado. E nessa invenção ele despertou outro cientista, John McCloud, um dos condutores do computador ENIAC. Ele que é atualmente conhecido como computação eletrônica. E ele deu início, né, esse marco, graças ao estudo dele, o projeto dele de fazer essa máquina, essa calculadora. Ele conseguiu que fizesse esse projeto, né, que iniciasse esse projeto para estar dando início nessa máquina. Por mais que ele não continuou no estudo dele, o projeto dele teve um grande desempenho em tudo isso. E esse é o Alan Turing. Ele desenvolveu uma máquina com componentes eletrônicos. Turing, ele é conhecido pela teoria da computação, que desenvolveu a conhecida máquina Turing, conhecida na definição de uma função de computação, pela qual uma máquina poderia simular o comportamento de qualquer máquina usada para computação que fosse adequadamente instruída. Precisava de programação para cada tarefa. O primeiro computador verdadeiramente eletrônico foi colocado apenas em 1943, com o sigilo de propósito de quebrar códigos militares secretos nas comunicações alemãs. Mas ela tinha uma desvantagem, né? Que o fato dela ser uma máquina muito grande de emprego geral, ela não podia resolver outros problemas a não ser a quebra de códigos militares, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham entendido. Queria agradecer a atenção de todos vocês.
Muito obrigada!